afinal, qual é a diferença de alimento low carb e alimento sem glúten? Olá, eu sou Milena Moraes, nutricionista e coach especialista em emagrecimento, e hoje eu venho esclarecer essa dúvida que chegou até mim de muitas pessoas que têm ainda essa dificuldade de entender o que é uma alimentação low carb e o que é uma alimentação sem glúten. E é super natural as pessoas se confundirem, acharem que não tem glúten já é low carb. E eu venho te dizer, não ter glúten é não ter a gliadina, que é uma proteína não digerida e, portanto, não absorvida por nós, seres humanos. E a grande maioria dos produtos alimentícios está ali no trigo, na farinha de trigo tem a gliadina, que não é digerida por nenhum ser humano. Então, os produtos que são sem glúten não vão estar sendo utilizados ali como ingredientes à farinha de trigo. Os produtos low carb, eles precisam ser baixos, né? Baixos em carboidratos. Então, na grande maioria das vezes não vai existir farinha de trigo. Na verdade, eu não conheço produto que tenha farinha de trigo na composição, mas também não vai ser utilizada uma farinha que seja de alto índice glicêmico, que tenha muito carboidrato, como a gente pode encontrar, como a gente encontra, na verdade, na maioria dos produtos sem glúten. Eu vou tentar até encobrir aqui o nome, né, para não comprometer, mas para que vocês entendam um pouquinho sobre isso que eu tô falando. Eu tô buscando aqui a lista de ingredientes em português. Então, ó, lista de ingredientes: amido de milho, tá? Alto índice glicêmico. É sem glúten, não tem trigo, mas tem um índice glicêmico alto. É uma farinha e, portanto, não é low carb. Farinha de milho, alto índice glicêmico, também não é low carb, mas é sem glúten. Margarina vegetal, que daí não teria, os óleos de palma, palmiste, canola, emulsificante, mono, diglicerídeo, maltodestrina, xarope de arroz, amido de mandioca, farinha de soja. Gente, e o que é importante a gente saber? Que ser sem glúten não quer dizer que é um alimento saudável, tá? Ser sem glúten, como eu falei pra vocês, é só não ter o trigo, é só não ter a gliadina. O alimento low carb, ele tende a ser mais saudável. Primeiro que ele não vai durar tanto na prateleira de um supermercado como os alimentos sem glúten, que eles colocam lá as farinhas mais processadas, mais refinadas, como de arroz, de milho, de mandioca. Para durarem mais na prateleira do supermercado, colocam edulcorantes, emulsificantes, aromatizantes, conservantes, para ter essa durabilidade. O low carb, ele geralmente é feito com as farinhas de baixo carbo. Então, busca-se fazer aí com uma farinha de castanha do Pará, com uma farinha de amêndoa, com a farinha das oleaginosas, uma farinha de coco. E essas farinhas, elas têm mais umidade. É complicado você colocar na prateleira do supermercado um produto como esse. Então, são produtos com uma validade mais curta, né, com uma durabilidade menor e que não vão estar estimulando a insulina. Então, não adianta só eu trocar a farinha de trigo, trocar o meu macarrão com trigo por um macarrão de arroz, né? Ou por uma farinha de arroz, ou por uma farinha de milho, porque não necessariamente eu vou estar fazendo uma alimentação low carb, principalmente se eu tiver essa preocupação em diminuir carboidratos. Eu só não vou estar me expondo ao glúten, só não vou estar me inflamando com o glúten, mas eu vou estar me inflamando com índice glicêmico alto, com essas farinhas muito processadas, muito industrializadas. Então fiquem atentos aí para vocês olharem, saberem ler rótulos. Produtos low carb não vão ter açúcar. Produtos sem glúten, na grande maioria tem açúcar. Se você olhar ali aqueles biscoitinhos doces, os empacotados, as bolachinhas, até bolacha recheada eles fazem sem glúten, tem lá o açúcar. Então é esse o único detalhe do sem glúten. É claro que pode ter sim outros produtos que vão ser melhores, tanto que 99% dos produtos low carb não vai ter o glúten. Já os produtos sem glúten, na grande maioria das vezes, não são low carb. Se ficou claro, deixa aqui pra mim nos seus comentários, ou se você ainda não entendeu nada do que eu tô falando, vou tentar te explicar numa linguagem melhor, eu me reinvento aqui pra fazer você entender e ficar de uma vez por todas esse tema esclarecido. Combinado? Então curte pra mim aqui esse vídeo, dê o seu like, ative os sininhos pra você ser informado das notificações dos próximos vídeos. Me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, por lá eu coloco meu dia a dia e você pode então me acompanhar mais de pertinho. Combinado? Um beijo grande e te vejo então no próximo vídeo. Até mais!